Oi, pessoal, estamos aqui de volta num Papo com Palestrante, hoje com uma figura muito importante nacionalmente, é um brasileiro que faz diferença e eu vou apresentá-lo. Dr. Miguel Nicoleles, médico e neurocientista graduado pela USP, doutorado em Fisiologia Geral pela USP, é pós-doutorado em Fisiologia e Biofísica, não sei se eu falo certo, Hahnemann University? Hahnemann, é. Hahnemann University. Desde 94 é catedrático do Departamento de Neurobiologia da Duke University, implantou vários projetos, coordena outros tantos e vamos falar deles ao longo do nosso papo. Muito obrigada, viu, professor, por estar aqui conosco, trazendo aí um pouco de todo o seu conhecimento. Imagina, é um prazer, Sandra, muito obrigado. É um prazer estar aqui para poder conversar com você. Ah, então tá. Professor, quando que foi que o senhor percebeu, na sua infância ou na sua adolescência, que era isso que o senhor queria, que queria ser cientista? Primeiro eu acho que eu descobri que eu queria fazer medicina, né? Eu tinha um tio que era um grande herói para mim, era um médico, uma pessoa muito espetacular, né? Inclusive estava vendo umas fotos dele hoje, por coincidência, e eu encontrei um livro do Arthur Halley que falava sobre, chamava O Hospital, e tinha um patologista que era o personagem-chefe do livro que lembrava muito a atitude do meu tio perante a vida, né? E aí eu decidi que eu queria fazer medicina, mas logo depois que eu li esse livro, eu ganhei de presente da minha mãe um livro chamado O Cérebro, que foi um dos poucos livros de ciência de verdade que o Isaac Asimov escreveu, não de ficção científica. Sim. E eu li o livro acho que eu tenho. Eu acho que sim, mas acho que está em São Paulo, porque aqui agora eu estou em Sorocaba. Mas tá. Continua. Então, eu li esse livro, O Cérebro, e falei, não, esse troço tem que ser parte do que eu vou fazer. E aí, entrei na faculdade querendo ser neurocirurgião, mas percebi que não era bem isso, né, porque eu não consigo viver com rotina, e imagine, ter que acordar às 5 da manhã para começar a operar às 6:30, não era comigo. Então, a segunda melhor coisa foi quando eu descobri que você podia fazer ciência profissionalmente, né? Você podia trabalhar o resto da vida sendo pago para ser criança, né? E me encontrei por acidente num plantão do HC, encontrei na faculdade onde eu fui descansar um pouco, tinha um louco preparando uma aula que na realidade era o pai da neurociência brasileira, eu não sabia a época, o professor César Timanharia. 1h eu entrei para ver o ensaio da aula dele no auditório e nunca mais larguei dele, né? E virou meu Yoda, né, na faculdade. Sim, foi uma paixão. Foi meio instantâneo, porque ele era um homem de uma cultura, de uma visão humanística. Ele era muito mais que um cientista, né? Ele era um grande renascentista, como eu gostava de chamar ele, né? O último renascentista. E foi não só uma paixão imediata, mas uma amizade que durou 20 e tantos anos, né? E ele que basicamente me deu o caminho das pedras de como é que é ser cientista profissional. Que é algo difícil. Em 1984, no Brasil, ainda era bem mais difícil você dizer que você queria ser cientista, né? Minha família quase infartou coletivamente, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida, uma das melhores, né? Sim. Então, o senhor nasceu em São Paulo, né? Isso, nasci no famoso Bexiga. No Bexiga. Isso, aqui na cidade de São Paulo. E assim, a sua carreira não foi sempre em São Paulo. O senhor poderia falar um pouquinho como que foi a sua carreira depois que saiu da faculdade? Sim, eu graduei em São Paulo, aqui na Faculdade de Medicina, fiz o meu doutorado na USP, e aí eu cheguei um dia para o Dr. César e falei, olha, o que eu quero fazer é registrar a atividade elétrica de centenas de neurônios simultaneamente, algo que ninguém tinha feito, né? E o Dr. César falou, conheço um lugar no Brasil perfeito para você fazer isso. Eu falei, aonde, Dr. César? Estou procurando há 1 ano, não encontro ninguém. Ele falou, chama-se aeroporto. Você vai no aeroporto de Guarulhos, pega um avião para os Estados Unidos e acha um louco, porque só lá você vai encontrar um louco que tenha a mesma ideia que você. E eu encontrei. O mais incrível de tudo é que eu mandei umas 50 cartas para grandes neurocientistas do mundo e recebi 2 respostas. Uma da Yale, que era um dos maiores departamentos à época, e o professor que me respondeu é meu amigo até hoje,
e outra de uma universidade pequenininha na Filadélfia, chamada Hahnemann University, que tinha um jovem neurocientista na época chamado John Chapin, que foi a segunda grande decisão da minha vida. Aí, porque eu fui visitar os dois lugares e o Yale era sensacional, era como você jogar no Maracanã na final da Copa do Mundo, né, pela seleção, né. E Hahnemann era um lugar muito humilde, mas tinha o cara que queria fazer exatamente o que eu queria e prometeu me dar o laboratório na mão, e fez, cumpriu a promessa. E eu voltei para São Paulo, cheguei para o Dr. César que eu tinha decidido ir para Hahnemann. Aí foi a vez dele quase querer me matar, né, porque ele não tinha tido nenhum estudante que tinha ido para Yale, né? E você rejeitar Yale, tudo pago, né? 5 anos garantidos. Eu falei, não, a Yale é muito maravilhosa, mas o cara que quer, né? O cara da Yale queria que eu registrasse neurônios dos bulbo olfatório da salamandra, ou seja, eu ia estar lá até hoje, né? E o senhor acha que também foi uma decisão correta? Eu tenho 5 ou 6 decisões na minha vida que foram contra toda a lógica e todo o bom senso, né? Certo. E todas elas, até agora pelo menos, funcionaram. E essa foi talvez uma das maiores, porque ninguém conhecia essa universidade. Na época não tinha internet, né? Então eu fui na Enciclopédia Britânica, eu e meu melhor amigo fomos na Enciclopédia Britânica procurar a tal da Hahnemann University. Achamos o mapa da Filadélfia e não encontramos o lugar, né? Aí o meu amigo falou, você tem certeza que isso não é golpe? Eu falei, não. O cara me mandou, né, passagem aérea, mandou carta timbrada, escreveu uma carta de 10 páginas. E quando eu cheguei, era uma faculdade tradicional, tinha mais de 100 anos, mas pequena, era uma faculdade de medicina só. Só que não interessa, né? A ciência não interessa. Se você encontrou o parceiro correto, o lugar correto, e você tem os meios, o resto é com você, né? E no primeiro dia o John abriu a porta do laboratório e para quem vinha do Brasil em 88, que nunca tinha visto um laboratório gigantesco, né, americano de verdade. Quando ele abriu a porta e falou, esse é o seu laboratório, eu, né, passei a morar lá, né? Olha que bacana. E a melhor história que eu tenho do John, que era um homem maravilhoso também, eu tive muita sorte, né, com meus professores. Um dia eu cheguei no escritório dele às 8 da noite e falei, John, tá funcionando. Pela primeira vez eu tenho 48 neurônios sendo registrados ao mesmo tempo. Ele falou, não, eu tenho que ir embora, minha mulher vai me matar, são 8 da noite, eu tô aqui. Eu falei, bom, só vim te avisar que depois de 3 anos tá funcionando. 5 minutos depois entra o John no laboratório. Bom, a próxima vez que eu olhei no relógio eram 5 da manhã. E ele tava lá comigo, né? Aí ele virou para mim, ainda bem que você está aqui. Eu falei, por quê, John? Porque ele falou, bom, nós vamos economizar, vai ser um advogado só para 2 divórcios, né? Porque nós estamos 2 aqui registrando neurônio, quem vai acreditar num barato desses? E era pura verdade, e virou história, saiu no Science. É aquela coisa da paixão, quer dizer, a hora não passa. Não, eu chamei ele às 8 da noite, quando eu olhei no relógio de novo, eram 5 da manhã, e ele era 10 anos mais velho que eu, né? 10 anos mais velho que eu, e ele parecia uma criança, porque ele sonhou a vida inteira em ver aquela imagem, né? Eu também, né? Eu também sonhei 20 anos com essa história, né? E de repente estava na tela do nosso computador. Não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. E a celebração, ele tinha uma garrafa de champanhe que ele guardava no frigobar da sala dele para eventos especiais, mas nem ele nem eu bebíamos, nós não tínhamos nenhum hábito de beber, né? De repente vem o John às 6 da manhã abrindo a champanhe. Que legal! Aí ele passa no corredor e o funcionário da limpeza, Dr. Chapin, não é um pouco cedo para champanhe? E tava o John lá. Nem dormi ainda, tá? Não fomos nem dormir ainda. Então aquilo me marcou muito, porque aquilo mostrou que na ciência você pode ter esses sonhos doidivanos e de repente eles acontecem, né? Sim. Eu queria já entrar no projeto do senhor de Natal, que é assim, essa coisa de cérebro e máquina é impressionante. O senhor tem também estuda sobre os movimentos das pessoas com Parkinson. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Natal foi uma coisa muito visceral, né? Eu estava nos Estados Unidos, vamos lá, eu tinha chegado em 89, dia 20 de fevereiro, não vou esquecer nunca, porque eu cheguei em Nova York em pleno inverno,
americano de manga de camisa, né? Porque eu achei que, né, era verão. E se o John não tivesse me emprestado um casaco de inverno, eu tinha morrido nas primeiras 24 horas lá. Mas, então, eu tinha chegado em 89, em 2002, eu vi o Brasil mudando e eu falei, bom, a minha vida inteira eu quis fazer alguma coisa no Brasil. Não tive condição, porque como aluno de pós-graduação não tinha opção, eu tive que ir embora, né? Chegou a hora de voltar, né? E a minha avó sempre dizia para mim, minha avó Lígia, que foi uma grande influência na minha vida, né? Uma intelectual também, uma mulher, sei lá, 30, 40 anos à frente do seu tempo, né? Pra você ter uma ideia, quando minha mãe decidiu ser escritora nos anos 60 e meu pai ficou uma fera, minha avó chegou pro meu pai e falou, seguinte, Ângelo, escritora com o talento da minha filha aparece a cada 100 anos. Marido tem em cada esquina. Então, a escolha é sua. E Dona Giselda foi lá e publicou 150 livros, né? Que legal! E está publicando até hoje, aos 82 anos, né? Então, minha avó sempre me dizia que os sonhos impossíveis, eles são iguais aos possíveis. Só que dá o mesmo trabalho sonhar em ambas as categorias, mas o resultado é muito melhor na segunda, né? Nos sonhos impossíveis. E eu pus na minha cabeça que eu ia construir uma infraestrutura científica empregando tudo aquilo que eu aprendi pelo mundo, né? Nas minhas 3.500.000 milhas que eu ganhei voando pelo mundo. E desde 2003, são 17 anos agora, 18, vai fazer 18 agora, em março, nós criamos o primeiro projeto científico-social do planeta, né? Foi capa nas maiores revistas de ciência do mundo e está lá, né? Tá vivo, está sobrevivendo, mostrando que a ciência tem um impacto social e econômico muito maior do que a gente imagina, né? Nós criamos o primeiro programa educacional para jovens da periferia de Natal, né, numa cidade chamada Macaíba, uma cidadezinha de 60 mil habitantes, em que o programa educacional começava no pré-natal das mães dos nossos futuros alunos. Então a primeira imagem que nós tínhamos dos nossos futuros alunos era o ultrassom. Era o ultrassom, deles, né? E casamos um sistema de pré-natal gratuito de altíssimo nível para as mães de Macaíba com um sistema de educação científica no turno oposto da escola pública. Tudo isso ao redor, 1.500 crianças por ano. Nós mantivemos isso por 10 anos. Infelizmente, em 2017, o Ministério da Saúde disse que a educação científica para crianças do Nordeste não era prioridade, né? E terminou com o nosso programa, que ganhou prêmios internacionais. E o pré-natal está lá, né? A nossa clínica materno-infantil ainda atende 50 a 60 mil mulheres por ano na região. Mas o nosso sistema escolar durou 10 anos, teve 11 mil alunos e introduziu para as crianças da periferia da cidade de Natal o que é fazer ciência aos 12, 13 anos de idade. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que algumas dessas crianças primeiro entraram nas maiores universidades federais do Brasil, né? E algumas estão fazendo doutorado no exterior. Né? Algumas estão na Harvard, algumas estão na Europa. Né? Parabéns, professor, parabéns, que bacana. E eu encontro com essas crianças, de repente eu encontro com elas nas minhas palestras, né? E era muito bonito, porque elas tinham um uniforme azul, que era conhecido na cidade de Natal inteira. E o logo foi feito por uma das crianças. Foi um torneio que as crianças votaram no logo, né? E o logo era um menino de sandália havaiana, calção de praia, camiseta, andando pelo mundo. Que legal, que legal. Professor, o senhor escreveu 4 livros, né? Todos os nomes são muito interessantes. Então, eu vou lê-los aqui. Sim. E vou pedir que o senhor fale um pouquinho sobre um que eu achei também mais... O senhor tem Muito Além do Nosso Eu, Sim. A nova neurociência que une cérebros e máquinas e como ela pode mudar as nossas vidas. Outro, Made in Macaíba, que tem a história, né, Isso. O senhor estava falando da história da criação de uma utopia científico-social no ex-império dos Tapuias, que é legal, que eram os indígenas que moravam na região. Os Tapuias eram os inimigos mortais dos potiguares, e eles eram porque os Tapuias não se renderam a nenhum tipo de colonizador europeu. Eles eram o terror dos portugueses, dos franceses, e eles fizeram basicamente um pacto de morte, de defender o império deles, que era a sede do imperador Canindé,
era em Macaíba. Eu fui descobrir isso sim. anos depois, né? E eles sucumbiram, evidentemente, mas eles eram o verdadeiro terror dos portugueses, né? E eu dizia sempre aos nossos alunos, aliás, acabei de ver que tem alguns aqui na live com a gente. Tem. Eu sempre dizia nas minhas aulas para os nossos alunos que eles tinham que ter muito orgulho e olhar com os olhos erguidos para qualquer pessoa, porque eles eram os descendentes dos tapuias, né? Sim. Acho os que grandes heróis. Falavam Tupi-Guarani, né? Os grandes heróis do Rio Grande do Norte e do todo o norte, né? Além das tribos que sucumbiram no Recife, na Paraíba, mas os tapuias, eles tinham um estilo de guerra de guerrilha que era sensacional. Eles faziam armadilhas que os portugueses temiam de uma maneira. Por exemplo, eles criaram armadilhas para os cavalos dos portugueses. E os cavalos dos portugueses começavam a refugar de penetrar no território dos tapuias, porque as armadilhas principais, elas basicamente faziam os cavaleiros serem derrubados pelos cavalos, né? E os cavalos começavam a refugar em torno de Macaíba, né? E a Macaíba é uma palmeira que, se você olhar a imagem que está no livro aí, ela é uma palmeira com um abaulamento na base, no tronco, né? No meio do tronco, parece que é uma árvore grávida. E, curiosamente, nós fizemos, né, um centro de saúde materno-infantil em homenagem a Macaíba, que é essa palmeira que está grávida, né? E então, esses simbolismos, essas imagens criaram, acho que nos nossos alunos, uma autoestima e uma crença de que era possível, né? Não interessa onde você nasce, de onde você vem, o talento humano aparece em todo canto, inclusive em Macaíba, né? Sim. É pertinho Macaíba de Natal? É 25 quilômetros, só que quando eu cheguei lá, em 2003, eu encontrei um senhor que nunca tinha visto o mar. O senhor que me levou lá para conhecer, né, tinham vários, né? Aliás, outro, o neto dele estudou conosco. Ai, que bacana. E foi fazer, eu acho que doutorado agora, se eu não me engano. Mas um outro senhor nunca tinha visto o mar. Olha, eu peguei 25 quilômetros. 25 quilômetros de Natal, esse é o Brasil. Eu peguei ele, pus no meu carro e levei ele para ver o mar em Natal. Que bacana, e é lindo o mar de Natal. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque a gente vê o mar, né? Eu cresci em Santos, né? Indo para Santos todas as férias. De repente você vê um senhor de quase 70 anos olhando para o mar e achando que parecia uma criança, né? Sim. Então, foi muito emocionante, ainda é. Toda vez que eu vou para Macaíba, eu lembro dessas histórias, né? Das coisas que nós tivemos que fazer para criar tudo isso, né? A ciência é muito mais do que a gente acha, do que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? A ciência é a busca da transformação do homem, né? Pelo conhecimento. Né? E tem muitas maneiras de se manifestar. Né? Que legal. Aí o senhor tem mais dois, que é o cérebro relativístico. Isso. Como ele funciona, é isso? Isso mesmo. Como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. Turing que é um computador, cientista, né? Não, a máquina de Turing é um computador digital. O Alan Turing era um cientista britânico, né? Que criou o conceito teórico de um computador digital. Tá. Mas em homenagem a ele, o nome original e clássico dos computadores digitais é máquina de Turing. Tá. Aí eu queria saber sobre esse, que eu fiquei bem... O verdadeiro criador de tudo, Sim. Como o cérebro humano esculpiu o universo que nós conhecemos. Eu achei sensacional isso. Esse é o último livro que eu lancei em janeiro nos Estados Unidos, aqui no Brasil agora em agosto, pela editora Planeta. Esse eu acho que realmente é o livro que levou 5 anos para escrever, né? Entre um aeroporto e outro. Esse livro é o meu legado, eu acredito, científico, porque ele descreve em uma linguagem acessível para qualquer pessoa a teoria que eu construí nesses 40 anos, né? E coloca definitivamente, creio eu, com justiça, o cérebro no centro da cosmologia humana, né? Sim. Porque é o nosso cérebro que cria todas as interpretações, todos os enredos e todos os universos, né? Hoje nós temos milhares de universos convivendo em paralelo. Haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos há algumas semanas, né? As pessoas hoje, com a internet, com os meios de comunicação, conseguem dar vazão a diferentes formas de realidade.
o que elas esquecem é quem está por trás de tudo isso é o cérebro humano. Então eu acho que, por justiça, o verdadeiro intérprete, o verdadeiro criador da noção de universo que todos nós temos é a mente humana, né? Certo. E é isso que eu conto nesse livro, um recontar da história da nossa espécie sob o ponto de vista da nossa mente. Ai, deve ser muito interessante. Deve ser maravilhoso. E é fácil encontrar... Ah, sim, tá na Amazon, tá em todas as livrarias, apesar que hoje em dia virtualmente é muito mais fácil, né? Sim. E eu recomendo que as pessoas fiquem em casa o quanto puderem, então o livro tá no Submarino, na Amazon, todas as lojas virtuais, né? Tá saindo agora, curiosamente, uma coincidência incrível, tá saindo em chinês e russo daqui a um mês e pouco, ao mesmo tempo, né? Então, para mim, é outra descoberta da ciência, essa possibilidade de dialogar, né, com diferentes culturas. Sim. Às vezes seja a própria Planeta que tenha essa abrangência, será que não? Não, são editoras diferentes, né, editoras diferentes, mas eu fiz a tradução do inglês para o português, então, né, revisada por Dona Giselda, que é minha, como se diz, minha revisora chefe, né? Sim. Nada que eu escreva em português não passa pelo crivo de Dona Giselda. Certo. Mas aí as editoras são diferentes. A única editora que é coincidente é a Planeta da Espanha, que tem os direitos da língua espanhola, né? Bom, agora vamos falar das palestras, né? Que o senhor Paes é chamado para as palestras. Ciência como agente transformador. Sensacional. Esse é um tema que eu gosto muito. Tem um grande amigo meu aí, Arnóbio Rocha, queria mandar um abraço para ele, está aqui, grande camarada de grandes momentos aí nos últimos anos. Mas esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele desmistifica a ciência, né? Ele mostra que a ciência a gente faz todo dia, inclusive, sem saber, e os cientistas deveriam ter um pouco mais de contato com a sociedade, porque é muito importante que eles mostrem o quanto eles podem fazer pela sociedade, particularmente no mundo, no caos que nós vivemos hoje, né? Não só por causa da pandemia, né? Mas por causa da negação de todo o arcabouço humanístico, né? Que curiosamente as pessoas acham que foi trazido pelo iluminismo e o renascentismo europeu, mas na realidade vem de muito antes. Vem né? Acredite se quiser, vem dos gregos, vem dos muçulmanos, da renascença muçulmana do século VIII e IX, que é a fonte da renascença italiana. Muito poucas pessoas sabem disso, eu conto no meu novo livro essa história. E ultimamente eu descobri que foi cultivada em altíssima escala pelo grande Gengis Khan e Kublai Khan, que na história do mundo ocidental são traduzidos para nós como grandes genocidas, né? Sim. Mas na realidade eram grandes filósofos e grandes seres ecumênicos que acreditavam numa religião universal e tinham nas suas cortes muçulmanos, judeus, cristãos, nestorianos, gregos, ortodoxos, tinham de tudo, porque eles queriam saber a opinião de todo mundo, e não havia nenhuma religião oficial no Império Mongol. Então, eu descobri que a religião mongol, que era o culto ao eterno Big Sky, o céu eterno profundo, né, que está aqui em cima, foi uma das primeiras manifestações humanísticas da história, que é desconhecida completamente do mundo ocidental, foi varrida da história. E lá, a primeira coisa que o Gengis Khan e o Kublai Khan faziam quando eles entravam nas cidades e ofereciam trégua, eles primeiro falavam, se vocês se juntarem a nós, vocês fazem parte da grande família mongol, ninguém morre, não acontece nada. Mas os primeiros que eles recrutavam eram os cientistas, os astrofísicos e matemáticos e os filósofos. Certo. Porque o Gengis Khan e o Kublai Khan consideravam esses caras os caras mais importantes para o Império Mongol. E aí os religiosos, os artistas, né? Enfim, esse livro, essa palestra, eu tento mostrar como a ciência tem um papel muito maior do que criar tecnologias ou mesmo explicar o universo. A ciência tem um caráter profundo, ela é uma das atribuições mais profundas da mente humana, mais primitivas no sentido da nossa mente, no momento que ela surge, que a gente, né, diverge dos nossos ancestrais símios,
a nossa mente começa a transformar a energia em potencial que o Sol nos oferece em conhecimento. Essa é a primeira grande revolução da mente humana, né? Então é isso que eu falo. Eu dei essa palestra em lugares muito legais no mundo, né? Ainda dou, evidente, mas em auditórios, né? Eu dei essa palestra na Biblioteca de Alexandria, em Alexandria, né? Que sensacional. Que não é nada, é o lugar que criou o mundo moderno. Então eu fui lá ver as ruínas da biblioteca. Você vai numa sala, tem um chão de vidro, e você vê as ruínas, porque houve um terremoto e um incêndio, né? E as ruínas ficaram embaixo do mar. E minutos depois, o seu fôlego, né? Você não está com o fôlego ainda, né? Porque você está lá andando no lugar onde Aristóteles, Euclides, né, Aristarco, todos esses caras andaram, eles te chamam para dar uma palestra. E eu falei sobre isso, né? Falei sobre como os gregos de Alexandria criaram o mundo moderno. O mundo moderno estava lá. Quando Euclides desenhou a primeira reta, que todos nós temos ódio de estudar geometria, mas ninguém para pensar que quando Euclides falou eu vou explicar o mundo com isso, ele soltou o dominó, a semente do mundo moderno, que nós vivemos hoje, né? Então essa é uma das palestras que eu tenho um grande prazer em dar, né? Em qualquer lugar do mundo. O senhor tem várias, mas eu também achei muito interessante essa, que é como a integração da tecnologia ajudará com o combate ao coronavírus no Nordeste brasileiro. Sim, eu estou contando essa história porque eu, nos últimos 11 meses, tenho participado como coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, né? Sim. E foi uma experiência, mudou minha vida, né? Porque, de repente, eu larguei tudo, eu estava no Brasil, fiquei aqui, vim ver minha mãe, não tive como sair, o espaço aéreo brasileiro foi fechado, brasileiros não podiam mais retornar para os Estados Unidos, e eu, basicamente, fiquei aqui e comecei a trabalhar nesse comitê e começamos a fazer coisas que não é a ciência que a gente faz na universidade, a ciência do dia a dia, né? É uma ciência de estado de guerra, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Literalmente nós criamos o que os americanos chamam de Scientific Task Force, que é um corpo de conselheiros para recomendar para quem manda e quem assina e quem tem a caneta o que fazer a cada hora, né? A cada dia. E, evidentemente, não dá para provar, a gente não tem como provar isso, mas eu estou anunciado aqui há alguns dias, de 11 meses, a qualquer momento, o Nordeste está se transformando na melhor região, do ponto de vista epidemiológico do país, em termos de casos e óbitos por 100 mil habitantes. Das 5 regiões brasileiras, o Nordeste vai ter os melhores índices. Claro, ninguém gosta de ver o que aconteceu, a perda de pessoas é muito grande, mas das 5 regiões brasileiras, o Nordeste vai ter os melhores índices, né? E isso se deve, eu acredito, em parte, porque pelo menos durante boa parte desse período, os governadores do Nordeste ouviram esse comitê científico, que tem representantes do Nordeste todo, e tem uma plataforma de colaboradores virtual, voluntária, que no pico contou com 2.000 pessoas espalhadas pelo país todo. Que bacana. E aí eu conto como a gente, né, incorporou um aplicativo telefônico que o governo da Bahia estava criando, junto com consultas de telemedicina e buscas ativas nas casas das pessoas de casos de coronavírus, para tentar reduzir as taxas de transmissão e como isso deu resultado. Então, o que eu digo, né, se o Brasil tivesse criado uma comissão científica nacional no primeiro dia, como todos os países fizeram, o Brasil é a única exceção, por incrível que pareça, o Panamá tem um comitê científico nacional, para você ter uma ideia, inspirado no nosso, inclusive. Sim. Se o Brasil tivesse feito isso, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos um número de vítimas fatais muito menor. Nós nunca teríamos chegado a 210 mil óbitos, o que é a maior tragédia da nossa história, né? Então essa palestra, ela é uma palestra que eu montei para universidades ultimamente, que eu tenho falado em muitas universidades brasileiras, né? Contando a história de um modelo de sucesso de interação, né, de uma task force científica com gestores. Não é fácil, não é trivial, não funciona como o casamento perfeito, né? Mas deu resultado, o que é importante.
Aí, essa palestra já abriu portas para a geopolítica da pandemia, da coronavírus 19, como ela afetará o Brasil? Sim, essa é sem uma dúvida. outra palestra. Esse é um outro tópico que eu, inclusive, falei já em alguns fóruns fora do Brasil, né? Porque o interesse que o Brasil desperta é muito grande. E eu conheço muita gente, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e eu já dei essa palestra expondo o meu ponto de vista da geopolítica da pandemia e como isso muda o mundo. Por exemplo, em meses, 10 meses, o processo que vai transformar a China na maior economia do mundo se acelerou em anos. Então, a China é capaz de sair desta pandemia. As expectativas eram que a China ultrapassasse os Estados Unidos em termos de PIB, Sim, de PIB. lá para 2028, né? Vai ser muito antes. Muito antes. É capaz de acontecer daqui 2 anos. Só que o que ninguém sabe é que, do ponto de vista do PIB científico, que é um PIB que ninguém fala, é muito pouco divulgado, a China já passou. A China já cruzou o limiar que era americano desde a Segunda Guerra Mundial, de maior investimento científico público do mundo, da ordem de 132, 33 bilhões de dólares por ano. Sim. A China está hoje com mais de 30% da fatia de recursos investidos em ciência no mundo. E os Estados Unidos, pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, cai para o segundo lugar e bem abaixo, com 26%. Sim. Então, a ciência americana está numa crise tremenda nesse momento. Eu estou lá há 32 anos, eu nunca vi nada igual. E, evidentemente, a ciência brasileira está sendo massacrada nesse ponto, né? Está sendo... é como o processo de industrialização brasileiro. Ambos estão estão sucumbindo em paralelo. E não é à toa, não é uma coincidência, né? A industrialização de qualquer país depende da sua ciência de base, a sua ciência aplicada, do seu pool de cientistas, né? Então, quando você contrai o investimento e o número de pessoas que fazem ciência de alto nível, imediatamente você contrai a atividade econômica de ponta. No caso, a indústria, né? Certo. Olha, esse foi a nossa chamada, que é o cérebro como centro do universo humano. Esse é o tema, né? É o tema mais, eu acho que do ponto de vista filosófico, humanístico, é o tema mais avançado que eu tenho debatido. Curiosamente, eu dei essa palestra na cidade onde eu fui postdoc, na Filadélfia, há 10 dias atrás. Foi extremamente emocionante, porque o reitor da Thomas Jefferson University, que é um imunologista, né? Ele é reitor e diretor da Faculdade de Medicina ao mesmo tempo, o que não é brincadeira, né? Ele leu o meu livro e adorou o livro, adotou o livro na universidade, fez o discurso de formatura dos formandos da Faculdade de Medicina baseado no meu livro e me convidou para dar uma aula para esses formandos, né, segunda-feira passada. E eu morei na Filadélfia 5 anos, então quando abriu a palestra e eu vi o prédio deles que eles fizeram, né, aquele filme de abertura, e eu passava todo dia na frente dessa universidade para ir para a minha. E um dos meus filhos nasceu na maternidade da Thomas Jefferson, né? E, curiosamente, quando os alunos começaram a me perguntar, eles queriam saber o que eu queria dizer com isso. E eu expliquei para eles, contando a minha história de 5 anos na Filadélfia. Do que eu vi chegando do Brasil, né, despencando no meio de uma cidade americana, que era 1/4 da minha cidade natal, né? Eu cheguei lá, quando eu virava Quando eu fui no pronto-socorro do hospital da minha universidade, os caras queriam me contratar instantaneamente, porque o cara virou pra mim, aqui a rotina é muito, muito terrível aqui no centro da Filadélfia, a gente atende 30, 40 pacientes por noite. Eu falei, o quê? Ele falou, não, eu sei, não quero te assustar. Eu falei, desculpa, eu venho do lugar onde no pronto-socorro do Hospital das Clínicas a gente atende 600 a 700 por noite, de fim de semana. O cara falou, você está contratado, quando você começa? Né? Eu falei, não, eu vim aqui para ser neurocientista, né? E os meninos da Faculdade de Medicina lá adoraram, né? Bom, o senhor foi apontado como um dos maiores cientistas da atualidade e também um dos 100 pensadores de maior influência do mundo. Quer dizer, o senhor viveu a ciência. Eu tenho muito orgulho do senhor ser um brasileiro e ter todo essa preocupação e, enfim, sobre os seus valores. Eu tenho muito orgulho de tê-lo como brasileiro.
Muito obrigado. Mas eu queria que o senhor falasse, o senhor tem algum vislumbre de como vai ser o futuro da nossa ciência brasileira? É muito difícil, né? Tenho falado nas minhas entrevistas esse ano que pela primeira vez na história do Brasil a ciência saiu do puxadinho que fica lá no quintal do país, né? Imagine o país uma casa, tem o quintal, tem o puxadinho lá. A ciência fica lá dentro. E nessa pandemia, a ciência foi convidada para a sala de estar da família. Pela primeira vez na história. Então nunca se teve tanto cientista, pro bem ou pro mal, falando, né, nas mídias brasileiras, né, e conversando com o brasileiro olho no olho. Então, pela primeira vez desde que eu me conheço por gente, né, o brasileiro falou, opa, esses caras fazem uma coisa que serve para alguma coisa. Né? O que eles estão falando pode nos ajudar. Então esse é um marco, sem dúvida nenhuma. Só que esse marco precisa ser, ele não pode ser fugidio, ele tem que ser perene. Né? A sociedade brasileira precisa entender que no século XXI, um país que não investe em conhecimento, em termos gerais, né, em arte, em educação, mas em ciência, não tem chance de sobreviver. Claro. E não tem chance de manter a sua soberania. E essa é a minha grande preocupação. Eu saí daqui há 32 anos, rodei o mundo e não encontrei nenhum lugar melhor. Né? Se alguém me disser qual é o lugar que você quer jantar amanhã, né? O meu lugar é o Bexiga, em São Paulo. Ai, que legal, que legal. Agora, a gente precisa cuidar do jardim, né? Claro. Porque se não cuidar do jardim, alguém vai cuidar por nós, né? E eu acho que a ciência tem um papel decisivo na plataforma, no embrião de projeto de nação que ainda precisa ser escrito nesse país, que nunca foi, né? Sim. E eu tenho me questionado muito, somos uma nação? O Brasil algum dia foi uma nação? Somos um país, todo mundo sabe, tem fronteira, tem exército, tem bandeira, hino, mas a questão não é essa. Ser país é fácil, você decreta que existe um país. Ser uma nação é completamente diferente, né? Ser uma nação é ter uma sociedade que assina um contrato social em que há um acordo, um consenso coletivo subscrito ao nome nação X, né? E eu acho que o Brasil, nessa pandemia, ainda não se deu conta que sem esse contrato social, sem esse espírito comunitário nacional, ninguém sobrevive, né? Então, quando eu ouço relatos, um jovem aí da família foi numa festa, participou de uma festa de Natal com 40 jovens, todos pegaram Covid e voltaram para casa e infectaram sua tia-avó, infectaram não sei quem, né? Você para pensar, o que passa pela cabeça desse pessoal? Qual é o espírito comunitário nacional de solidariedade ao próximo que existe no nosso país? Somos uma nação? Essa talvez seja uma pergunta, seria, né, se o Brasil fosse para o divã no final dessa crise, a primeira pergunta que eu faria para o Brasil no divã seria, você é uma nação, Brasil? E essa resposta não depende de uma pessoa, não depende de um político, um jogador de futebol, celebridade, depende do país, depende da sociedade como um todo. E não é só da boca para fora, são as demonstrações reais, né, de empatia humana, do dia a dia, né? Usar máscara hoje é uma demonstração. Socorrer aqueles que não têm condição de ficar em casa, auxiliar as pessoas que precisam de auxílio médico e não conseguem encontrar, né? Permitir que os brasileiros façam isolamento social de verdade, que nunca ocorreu no país, né? Então, eu me preocupo demais, eu penso o Brasil desde que eu sou criança, né? A minha avó, na biblioteca dela, ela é a maior especialista em Dom Pedro I que eu conheci na minha vida. Ela tinha toda a literatura da história do Império Brasileiro. E o que ela me dizia quando eu era criança, quando eu estava crescendo, era isso, você não pode ser um cidadão sem pensar na sua nação. Olha só. Ela era à frente do tempo mesmo. Era. Realmente. Dona Lígia, quando encontrou Dona Lígia. Numa tarde de autógrafo da minha mãe, noite de autógrafo, eu presenciei o encontro mais espetacular da minha vida, que foi minha mãe, minha avó e Clarice Lispector. Ai, né? Que lindo! Isso já faz um tempo, né? Não, muito tempo, nos anos 60. Mas eu era um moleque e eu virei para minha mãe e falei, eu quero casar com ela. Eu tinha 6 anos ou 7, né?
porque era uma mulher espetacular, né? Mas quando eu vi essas linda, lindíssima, tinha olhos que você olhava para ela, você sucumbia na hora, né? Não tinha o que dizer. Mas quando eu vi essas 3 mulheres, uma mulher que tinha sido escritora, ambas, né? Clarice e minha mãe, que combateram todos os preconceitos possíveis para fazer nos anos 60, né? Você ser escritora. E a minha avó, que chegou para minha mãe e falou, não, você vai para a universidade sim, você vai fazer o que você quer e depois você vai pensar no resto, mas você vai escrever, né? Que legal. Professor, já estamos indo para o final, porque a live tem que ser um pouquinho mais curta, mas eu queria muito saber da sua estrutura familiar. Sei que o senhor é palmeirense, mas qual que é a sua estrutura? Bom, a minha estrutura, eu tenho 3 filhos, né? Todos palmeirenses, dizem eles, porque senão a coisa pega, né? Certo, tá certo. Eu vivo pelo mundo, né? Vivi até a pandemia, né? Era difícil me encontrar mais do que 10 dias no mesmo lugar. Né? Tenho laços muito profundos com o Brasil por causa da minha mãe, da minha irmã, da minha sobrinha que estão aqui, né? E vivo, né, com essa inquietude, né, onde o Brasil ocupa um papel central, né, apesar de eu ser neurocientista e ter que fazer tudo o que eu faço na minha área específica, né, eu acho que poucas coisas me descreveriam mais. Aliás, quando as cinzas forem jogadas no centro do Parque Antártica, que é o último desejo do meu testamento, né, quando as minhas cinzas forem depositadas lá no meio de campo do Parque Antártica, a única coisa que eu quero que lembrem é que a vida não me deve mais nada. Que bacana, eu estou ficando emocionada aqui, professor. Olha, o que faz o senhor feliz? Bom, muitas coisas, né? Ontem, por exemplo, eu quase pulei da sacada aqui, né? Com 4-0 contra o Corinthians. Mas o que me faz mesmo feliz é realmente o pico de emoção que eu sinto na minha vida, desde criança, mas muito mais agora, é quando eu observo algo que ninguém jamais observou. Né? Quando eu registrei aqueles 48 neurônios, para você ter uma ideia, Sandra, o mundo todo, nos 100 anos da neurociência, tinha registrado um de cada vez. Um neurônio. Quando eu vi 40... Quando o grande John Chapin, né, entrou na sala lá às 8 da noite e olhou na tela, e eu era muito formal, apesar de os americanos, né, dizerem que não são formais, eu logo percebi que não era bem assim, mas com o John eu era muito próximo. Claro. E o John olhou para mim, né, com aquela fleugma dele, que era sensacional, e falou, ninguém nunca viu isso. Não, ainda bem que o senhor tinha com quem dividir. Sim, imagina se o senhor estivesse ali naquela coisa tão única e o senhor não pudesse estar dividindo isso com alguém. Ainda bem que ele não foi embora, né, naquela noite, né? Ainda bem que ele estava lá. Mas quando ele virou para mim, eu tinha o quê? Isso aí foi em 1992, né? 91, eu tinha 30 anos. Olha só. E ele virou para mim, ninguém nunca viu isso, né? Maravilha. E quase chorando, né? E para o americano chorar, né? Ele esperou a vida toda para ver aquilo também, né? Então, o que me faz feliz, além de outras coisas, são esses momentos, né, únicos da vida da gente. Únicos. Professor, olha, eu sempre peço uma dica. Pode ser a dica do cientista, pode ser uma dica do palestrante, uma dica de vida. Peço também para as pessoas que estão nos assistindo que se inscrevam no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras. Eu vou editar, vou estar ao lado do professor Nicoleles, que para mim está sendo uma grande honra. Então eu peço que o senhor dê uma dica para a gente. Bom, difícil nesse momento, né? Mas a dica basicamente seria não desistam, nunca. Se há um momento das nossas vidas onde a resiliência é fundamental nesse instante, né? Não desistam e continuem lutando com dignidade, porque o Brasil precisa de todos nós, o mundo precisa de todos nós, né? E é muito importante
poder sair dessa crise e reconstruir esse país. Eu acredito muito nesse país, eu acho que nós ainda vamos encontrar nosso caminho e nós vamos precisar de todo mundo. Ai, se Deus quiser. Professor, muito, muito, muito obrigado por estar participando. Imagine. Foi uma honra. Muito obrigado pelo convite, foi um enorme prazer. Tudo de bom, então. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom.